Oferecimento: Fleming, Rede de Farmácias. Olá, você que me segue no portal BNT, também nas minhas redes sociais. Nós estamos mais um episódio com o Bate-Papo Aberto com o Roberto. Hoje nós estamos com uma convidada aqui, é um assunto bastante diferente daquele que nós trouxemos até este momento. Nós vamos falar com a Viviane Rogeski, que é mãe da Emanuela, que ela lançou recentemente um livro. É um livro falando sobre a questão da filha dela, uma questão da saúde, uma questão bastante importante. E ela, baseado na experiência dela, no que ocorreu na sua vida, da filhinha, ela resolveu escrever esse livro e vai trazer para nós aí um pouquinho da sua história com a filha, um pouco dessa questão que é uma questão de saúde e que pode trazer para os pais, principalmente aqueles pais que têm bebê recém-nascido, alguma informação que possa ser importante e relevante, e também conhecer a tua história, a história da sua filhinha, da Manuela. Seja bem-vindo ao Portal BNT e o bate-papo com o Roberto. Obrigada, Roberto, pela oportunidade de estar aqui falando sobre o livro, da minha menininha, da Manuela. Para mim é um prazer poder compartilhar essa história com as pessoas, porque quando eu comecei a escrever o livro, a princípio eu queria registrar essa história para que a Manuela soubesse da história dela. Porque eu sabia que com o passar dos anos eu ia esquecer os detalhes. E eu não queria que ela perdesse nenhum detalhe dessa história. E aí, com o passar do tempo, eu vi que o livro poderia tomar uma proporção muito maior, Poderia ajudar outras pessoas, ajudar outras mães que estão passando pelo mesmo, ou até com outras doenças, e inspirar as pessoas a enfrentar os desafios da vida, A Manuela tinha apenas 9 meses quando operou e... olha aí, tá super bem, então ela foi uma guerreira, Hoje a Manuela tem quantos anos? Tem 2 anos e meio. 2 anos e meio, com 9 meses que ela precisou passar pelo procedimento cirúrgico. Então, vamos falar sobre essa questão do procedimento, do diagnóstico. Então, um bebê não recém-nascido, mas muito novinha, com 9 meses. Como que foi esse processo? Como que você levou até o médico? Enfim, que teve o diagnóstico que ela tinha um problema cardíaco, Foi uma história bem extensa, Tudo começou na minha gravidez. No último ultrassom morfológico apareceu um acúmulo de líquido no peito da Manuela. Eles chamam de derrame pleural. Esse derrame pleural indicaria uma malformação. Todo bebê que geralmente tem uma malformação quando está na barriga da mãe, ele tem esse derrame pleural. Porém, eles não identificaram nenhuma malformação e acreditaram que ia sumir, que o organismo ia absorver aquele acúmulo de líquido e ia dar tudo certo. Porém, quando ela nascesse, teria que fazer um exame para ver se realmente o organismo tinha absorvido esse derrame pleural. Quando ela nasceu, o pediatra falou, não, ela está bem, examinou tudo. E a gente fez um plano de saúde para ela quando ela nasceu. E aí a carência para a ultrassom era 3 meses. Então esperamos a carência e fizemos o primeiro ultrassom. No primeiro ultrassom, o médico falou assim, olha, o derrame pleural não tem mais, realmente absorveu. Mas das 4 veias pulmonares dela, que deveriam estar conectadas aqui desse lado do coração, eu só estou enxergando 2. Não sei onde estão as outras 2. Se estão do lado errado, do lado certo, onde é que elas estão. Mas volta em 6 meses pra gente reavaliar. 6 meses? Então ficou 6 meses de expectativa. De expectativa. E eu saí de lá, assim, muito nervosa, Tanto do ultrassom, quando apareceu o derrame pleural, quanto dessa vez que ele falou das veias. E ainda era época de pandemia, ou seja, meu marido Jorge não podia entrar comigo. Então, todas essas notícias eu recebi sozinha. Então, eu saía de lá chorando, não conseguia nem contar pra ele o que estava acontecendo. E deixava ele super preocupado também. Eu não conseguia esperar esses 6 meses, Óbvio. Como que eu ia ficar 6 meses esperando pra saber se a veia estava no lugar certo ou não? Aí, procurei uma cardiologista aqui de Ponta Grossa. Paguei particular, porque ela não atendia pelo plano. E aí, ela falou que ela tinha uma comunicação interatrial. Uma comunicação entre os átrios, São 4 partes, o coração, 2 átrios em cima e 2 ventrículos embaixo. Ela tinha uma abertura entre os átrios. Geralmente, quando a criança está na barriga, essa abertura, ela existe. Só que quando ela nasce, tem que fechar. E no caso dela não fechou. O dela não fechou e não fecharia. Geralmente, os médicos esperam até os 2 anos de idade para fechar. Tem muita criança que fecha quando a abertura é pequenininha. Mas a dela, ela é muito grande. Daí a médica falou, olha, não vai fechar. Ela precisa de cirurgia. Só que dos problemas do coração, ela me explicou que eram dos mais simples, dos mais comuns, que muitas crianças passavam por cirurgia para corrigir essa comunicação.
Mas o meu mundo caiu, né? Quando eu fiquei Tá sabendo. curioso também fazer uma cirurgia. Pra qualquer pessoa, uma cirurgia é algo assim que assusta. E para uma mãe receber a informação de que o seu bebê precisa fazer uma cirurgia do coração, imagino que seja algo assim Eu comecei a chorar no consultório mesmo, né? Quando ela falou, eu entrei em desespero, né? Até ela começou a tentar me acalmar e falava, não, tá tudo bem, fica tranquila, vai dar tudo certo. Mas foram dias difíceis, assim. Então, quando eu fiz esse diagnóstico, ela precisava fazer a cirurgia dessa informação, mas quanto tempo até fazer o procedimento cirúrgico? Então, aí o que aconteceu? A doutora Renata receitou 2 remédios para ela. Captopril e furosemida. Era manipulado, né? Porque um lado do coração da Manuela estava trabalhando dobrado, o lado direito. Então, ele estava maior que o outro. E por conta de muito sangue, muito fluxo de sangue, eles deram o furosemida, né? Que é um diurético, né? E o captopril para pressão. Mas pensa, um bebê tomando esses medicamentos. Eu não me conformava. Aí encontramos um cirurgião em Curitiba e fomos consultar com ele. Porque eu tinha esperança que ele falasse, não vai precisar de cirurgia. Né? Coração de mãe ali. Você queria uma informação diferente daquela que... Eu não aceitava, né? Queria outra informação, um outro olhar, né? De outro profissional. E ele confirmou, né? Não, sim, precisa de cirurgia, né? Não vai fechar. Porém, vamos esperar a Manuela crescer um pouco mais, ela ficar mais forte e tudo mais. Aí, com 6 meses, ela já começou a perder peso ao invés de ganhar. Porque ela sofria muito, né? Pra mamar, não conseguia ter força pra mamar. E aí, tive que entrar com complemento. Daí, ela já saiu da amamentação exclusiva. Na saúde dela, né? E ela suava muito. A cabecinha dela, assim, ficava molhada, sabe? De suor. Como ela era um bebê, era só isso que a gente conseguia observar nela. Porém, quando começou a fase dela tentar engatinhar, ela não conseguia. Não tinha força. Não tinha força. A gente chamava ela, você via que ela tentava, mas ela não conseguia. E aí, quando ela completou 9 meses, né? 6 meses depois do diagnóstico da comunicação interatrial, que o primeiro médico falou pra mim pra eu voltar dali 6 meses pra reavaliar. Ou seja, era pra eu estar indo lá ainda, né? Pra fazer Eu cheguei no... você já estava buscando a cirurgia. Isso. Cheguei no cirurgião lá em Curitiba, falei pra ele, você vai operar ela. Daí ele falou, mas ela tá bem, mãe. Eu acho que a gente pode esperar o risco dela ser maior de permanecer como está do que o risco da cirurgia. Aí eu falei, mas eu não aguento mais chorar. Eu olhava pra ela, às vezes estava brincando com ela em casa, né, conversando, dando risada com ela, eu lembrava da cirurgia e começava a chorar. Então, pra mim, era muito... Vendo a dificuldade dela ali, de engatinhar e logo pra andar também, né? E isso, muito sofrido, assim, né? Que nem conversamos na época, né? Ela ia ter que passar pelo procedimento de qualquer forma, né? Não havia possibilidade de fechar. Porque adiar, né? Então, por que adiar? Exatamente, foi assim que eu pensei. Falei, vamos passar logo por isso. Mas eu rezei muito, assim, pra Deus, né? Eu falava, por favor, que se feche, que ela não precise. Mas se precisar, vamos em frente, né? E aí o médico entrou em contato com a cardiologista dela daqui. Ela falou, olha, ela tá bem, porque ela toma medicamento bem forte, pra permanecer bem. Então, eu acho que vamos marcar a cirurgia, sim. Nisso, ele marcou uma tomografia do coração, que até então ela só tinha feito ultrassom. E a tomografia mostra melhor, né? Pra justamente poder operar ela, sabendo como está configurado. Tinha a possibilidade de fazer uma mini cirurgia por baixo do braço aqui, daí não precisava ser de peito aberto. Menos invasiva, né? Era nossa esperança, né? Então, ele fez a tomografia, ela foi sedada para poder fazer a tomografia e tudo. E aí, quando a gente voltou da tomografia, eu falei pro meu marido, falei, será que não vai aparecer mais alguma coisa nesse exame? Intuição de mãe, né? E aí apareceu. E apareceu. Ela tinha uma síndrome de cimitarra. Realmente, das 4 veias lá que o primeiro médico disse que só estava vendo 2, todas estavam conectadas do lado errado do coração. Então, o que salvou a vida dela foi a comunicação interatrial. Era o que deixava o sangue passar, né? Porque o sangue sai do coração, vai para o pulmão, enche de oxigênio, volta para o coração pelo outro lado e vai para o corpo. As veias que voltavam do pulmão estavam do outro lado. Estavam do lado que ia para o coração, ia para o pulmão, não para o corpo. Então, o que fazia o sangue passar era a comunicação interatrial. Na verdade, foi o que realmente salvou a vida dela, né? Os médicos dizem que o sangue encontra um jeito de passar. Porém, né, eu como mãe acredito em milagre, né?
Eu acredito que foi Deus que fez aquela comunicação interatrial para aquele sangue passar, né? E ir pro corpo. E aí, fizemos a cirurgia. Aos 9 meses. Aos antes 9 da meses. Cirurgia. E como que foi esse procedimento? O procedimento cirúrgico? 6 horas de 6 cirurgia. horas de cirurgia. Aí a gente ficou na sala de espera, né? E você via todos os médicos saindo e o dela nunca saía, nunca saía, nunca saía. Eu levei ela na sala de cirurgia lá pra deixar ela, daí até ela dormir eu fiquei lá, né? Daí nisso a enfermeira me encaminhou lá pra fora, eu falei pra ela, ai, só cuida da minha menininha, né? E desesperado. E aí não passava aquelas 6 horas, mas quando terminou, até um pouco antes de terminar a cirurgia, a gente pediu pra ligar na sala de cirurgia pra ver se tava tudo bem, né? Porque a gente fica preocupado. Imagino. Aí o médico, não, tá tudo certo. Aí quando ele saiu da sala de cirurgia, ele falou que tinha dado tudo certo. Mas eu lembro, assim, que ele tava com as mãos assim, sabe? Porque imagina o trabalho minucioso. 6 horas trabalhando num coração Com um de bebezinho. 9 meses. Era muito pequeno. E ele explicou que dessas 4 veias pulmonares, ele não podia cortar elas onde elas estão e costurar no lado certo. Ele tinha que fazer um atalho dentro do coração para elas chegarem no lugar certo. É uma cirurgia muito delicada. Muito delicada. E aí ele falou, olha, ela tá estável, eu vou tentar tirar o tubo dela para subir para UTI. Mas a enfermeira do centro cirúrgico tinha falado para mim que nenhuma criança sobe para UTI sem tubo. Dificilmente. E a Manuela chegou na UTI sem tubo. Conseguindo respirar sozinha. Uma guerreira desde pequenininha. Justamente porque ela estava bem, né? Ela operou bem, né? Nós não esperamos Deu ela tudo ficar bem a mal. cirurgia. Tudo bem. Antecipou, né? Essa antecipação talvez. E o médico, eu fundamental. lembro que toda vez que ele passava na UTI, ele falava, essa é uma guerreira. Essa é uma vitoriosa, porque ele admirava, né? Não tinha visto uma criança que reagisse tão bem como ela. E aí ela ficou 4 dias na UTI, reagindo super bem, e 1 dia no quarto. Daí já ganhou alta e já veio pra casa. Mas nós vimos tantas histórias lá no hospital, assim. Eu até conto um pouco no livro, assim, de algumas histórias que a gente ficou sabendo. Porque na UTI todas as crianças podem ter um acompanhante, né? 24 horas. Só que tem horas que eles pedem pra sair. Quando tem algum procedimento mais invasivo em alguma criança, eles pedem pra todos os acompanhantes saírem. E aí é nessa hora que a gente troca a figurinha, né? Fica lá fora conversando com as mães, descobrindo as histórias e tudo. E aí eu descobri histórias, assim, que eu vi que a da Manuela não era nada. Mães Deu outros relatos de crianças que passaram por Mães que estavam lá, que não sabiam, sei lá, fazia 1 mês que estava e não sabia quando ir embora. Não tinha uma previsão de alta do filho. E a porque Manuela, a gente uma situação mais sabia grave. que ela ia... tinha uma confiança dentro de mim, né? Que ela ia se recuperar bem, ia sair de lá. Então, foi exatamente como a gente previa. Agora, tinha mães que não sabia quando ia sair. Às vezes, a criança estava na UTI e não tinha nem feito a cirurgia ainda. Estava para marcar. Então, muitas histórias. E a recuperação dela pós-cirúrgico foi tudo tranquilo, tudo... Tudo tranquilo, aham. Ela fez a cirurgia de peito aberto, então teve que cuidar, né, da cicatriz. Tinha os drenos também que ela teve que usar, né? Então, 3 buraquinhos na barriga, assim. E aí, os drenos, eles não dão ponto. Ele fica aberto, aquele buraquinho, ele se fecha, né? Mas a gente partiu o coração, né? De ver ela com aquilo ali e tudo mais. Mas deu tudo certo, ela se recuperou bem. Logo depois da cirurgia, 1 mês depois, ela já estava engatinhando. Porque aí ela tinha força para engatinhar. Começou a engatinhar A se como desenvolver. qualquer criança. Né? Isso. E tá super bem desde então. A gente faz acompanhamento, né? Com o médico, ele diz que ela tá 100%. Não dá pra dizer que um dia teve alguma coisa no coração, assim. Se não contar ou não ver ali... Se não contar e não mostrar a marquinha, ninguém diz. Não acredito. É uma criança ativa e Eu já vi ele muito esperto, né? muito esperta, conversa. Nossa, ela é uma tagarela. No começo ela tem vergonha, assim. Mas depois que ela se solta, ela é que nem eu, né? Puxou a mãe. Gosta de falar. Então, foi feito todos os procedimentos, passou por isso, não precisa nem relatar muito do que você passou, né? E nós, como pais e mães, né? Quando teu filho tá ali com uma gripe, alguma coisa, você já fica, né, muito ansioso. Imagina uma cirurgia do coração, né? Indescritível o que você deve ter passado, você e teu esposo, é claro, o que deve ter passado neste período até a cirurgia ou mesmo pós-cirúrgico. Né? O meu esposo perdeu 6 quilos. Ficou magro, 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 magro. E eu perdi cabelo. Um dia eu tava escovando meu cabelo, vi uma falha enorme aqui, bem em cima da cabeça, né? Porque é o estresse. Aquela alopécia, né? Do estresse.
Então, E aí a questão do livro, agora vamos falar do livro, a gente já soube a história da Manuela com relação à questão da doença, como você descobriu, o procedimento cirúrgico, e aí veio a questão do livro. Você falou que de começo queria fazer mais um relato para não esquecer desses momentos que você passou, né, tal, mas depois você resolveu ver o que isso poderia se transformar no livro. Então, quando você começou a fazer esses registros e depois como passou a ideia do livro? então, ela operou dia 30 de março de 2022, né? E aí, quando a gente voltou do hospital, eu decidi que eu ia começar a escrever. Mas o livro era uma realidade distante pra mim, assim, porque a gente não sabe, né? Eu não sabia como escrever um livro, o que eu tinha que fazer, como que funciona. Então, depois que eu escrevi o relato, eu fui me informar, fui conversar com pessoas que eu sabia que tinha escrito algum livro, fui pesquisar a editora, fui dar um jeito. Então, não sabia nada. Eu tinha ele pronto já, né? Tinha a escrita, mas como que vai Quanto tempo publicar? demorou para você escrever a história da... Uns 6 meses, mais 6 ou menos. meses. Bem completo, né? Porque você está escrevendo, aí às vezes está de madrugada, lá você acorda, vem uma ideia na cabeça. Não, podia ter colocado isso também. Até hoje, às vezes, eu pego para ler, eu penso, poderia ter inserido Sempre tal poderia ter coisa. mais uma história ali para colocar, né? Isso, são muitos detalhes, né? Mas a história da Manuela, eu acredito que o que ficou marcado pra mim também foi que quando eu tava grávida, o quarto dela, quando eu fui escolher o tema, né? Coisa de mãe, né? Ai, vamos escolher o tema do quarto do bebê, né? Eu escolhi o tema de coração. E eu não sabia que ela ia ter uma Já cardiopatia. aproveitando, eu gostaria que você mostrasse aqui para os seguidores do portal BNT e Aqui a também das minhas fotinha redes sociais. Olá, e chegou ali a Manuela. Olha isso, filha. Diga oi Então, olá. pro tio. Dá um oi pro tio aqui. Então, você que tá nos acompanhando, essa é a Manuela. Dá pra ver que ela tá muito esperta, né? Ah, ela tá. Então, o livro é Coração de Manuela. Coração de Manuela. Essa foto a gente tirou logo depois também que ela voltou da cirurgia. Que a gente queria que ela tivesse orgulho da marquinha dela. Que fosse a marquinha da vitória. E é um livro que tá aí pra venda. Qual que é a editora do livro? É a editora Viseu. Viseu, É de Maringá. de Maringá. Mas dá pra comprar pelo site da editora, mas eu geralmente falo para as pessoas comprar diretamente comigo. Que aí eu faço o pedido de mais exemplares e aí a pessoa não precisa comprar o frete e tal, então pagar o frete, né? Então eu já entrego, né? Então as pessoas que precisam podem entrar que têm interesse de comprar. Então, as pessoas que têm interesse em comprar, conhecer a história de Manuela, como que entra em contato com você? Pode ser pelo Instagram. Instagram. Meu Qual Instagram que é o endereço? Viviane Z Rojeski. Viviane Z. Roges, que a gente já vai colocar aqui Isso. aí para o pessoal poder memorizar bem, poder copiar e seguir você, né? Inclusive, né? Seguir, você deve ter aí muitos seguidores agora, né? Ah, agora tá aumentando. E principalmente para poder ter acesso aí às informações, para como adquirir o livro e dar de presente para alguém, porque realmente é uma história e também para que as pessoas conheçam a sua história e para que de repente sirva de exemplo para outras mães, porque realmente quando você se depara com um problema de saúde com um filho teu, é uma situação bastante difícil e você chega a ser um exemplo, né, nesse momento para essas mães, né, para essas famílias ou os pais. Você poder Fala mãe, porque é conhecer. mãe que fica mais próxima Ah, da é. bebezinha desde antes do nascimento, mas assim, para a família, o pai sofre muito, a avós, imagina toda a família Toda a família. sofre, então é um processo bastante difícil, né, então você realmente é um exemplo de superação, né, você juntamente com sua esposa e a Manuela também, que participou de todo esse processo, né, então é um exemplo a ser seguido e isso dá força para as pessoas que precisam também, né, que estão passando por isso. É que quando a gente recebe o diagnóstico, é tudo muito vago, né? Você não sabe nada a respeito. Depois que eu descobri a cardiopatia dela, eu vi que as cardiopatias congênitas são mais comuns do que a gente imagina, né? A gente conta a história dela para as pessoas, a gente fica sabendo de pessoas que tiveram familiares, que tiveram uma filha, uma prima, pessoas que a gente nem imaginava. Então, a cardiopatia congênita é muito comum, por isso que é muito importante a conscientização da sociedade, sabe? Eu até então não sabia, né, que existiam tantos problemas do coração que uma criança poderia ter. Você pensa em problema do coração, a gente pensa em pessoa adulta ou idoso, né, que tem pressão alta, enfim. Agora uma criança, né, nasce com aquele problema, né? E aí, a questão do quarto que eu te falei, parecia que era realmente Deus falando comigo, né? Porque eu escolhi o tema coração e a minha família, né? Minha mãe, minha sogra, minha cunhada. Ai, mas que tema sem graça, né? Vamos fazer outra coisa, Nada a né? ver, coração. Não, eu quero de coração. O quarto dela é inteiro de coração. Então, assim, já era a intuição de mãe, né? Falando mais alto. E é isso que eu tento passar no livro também, né? Que as mães sigam a sua intuição.
eu segui muito a minha intuição e eu sempre fui uma pessoa assim que tem um problema, vamos resolver. E com a cardiopatia da Manuela eu fiz o mesmo. E a fé me moveu porque eu tinha certeza que ia dar certo. Em nenhum momento eu pensei que ia dar errado. Claro, eu não queria que ela passasse por uma cirurgia, eu pedi muito para aquele buraquinho se fechar. Tanto que quando você recebeu a informação, você buscou um segundo profissional, não que duvidasse, mas é natural, é normal de uma mãe, de um pai querer uma outra informação. A gente queria escutar que não precisava, né? Algo diferente, mas infelizmente é algo que estava ali e não tinha, tinha como. Tinha que operar mesmo, né? Então eu falei, vamos em frente. E toda a família foi contra, assim, né? Todo mundo com muito medo, né? Não, que medo, porque a cirurgia cardíaca, né? Sai o sangue dela e vai para um coração artificial, né? Depois volta para ela e tem que ocorrer tudo bem ali, né? O corpo tem que funcionar novamente. Então é uma cirurgia muito arriscada. E também a tua história mostra o quanto que é importante das mães terem um acompanhamento durante a gestação, um acompanhamento médico, né? Fazer puericultura, fazer todo o procedimento, fazer os exames, porque é nesse momento que você conseguiu diagnosticar. Então, claro que a maior parte das mães faz isso, mas às vezes alguém não busca, não dá tanta importância. E vê como que é importante esse acompanhamento da gestação. Né? E também tem a questão das mães que precisam do acompanhamento do Sistema Único de Saúde, né? Porque muitas vezes elas não conseguem ter um acompanhamento tão completo, né? Por conta de depender do SUS, né? E eu fiz tudo particular, mas tem mães que não têm essa condição. É muito importante, né? Que a gente cuide da gestação, né? Desde o início, faça todos os acompanhamentos, porque senão eu não saberia. Eu acho que eu ia demorar para desconfiar alguma coisa sobre ela. E talvez não desse tempo. Talvez não desse tempo, pois é. Foi bem significativo poder ter esse acompanhamento, poder descobrir o derrame pleural, que indicava uma malformação, porque senão eu não ia suspeitar de nada, né? Até a questão do parto, né? Eu queria muito parto normal. E aí, quando chegou às 40 semanas, o médico falou, olha, não tá evoluindo, né? E aí eu marquei a cesárea, né? Fiz a cesárea. A princípio eu não sabia da cardiopatia, mas para ela ia ser muito sofrido um parto normal, né? Uma criança cardiopata passar por um parto normal, querendo ou não, a criança também precisa se esforçar. Então, assim, tudo se encaminhou da melhor maneira, né? Para que ela estivesse bem, estivesse com saúde hoje. E realmente é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas conheçam a história da Manuela, que possam se inspirar nela, que tenham forças para enfrentar qualquer problema da vida, né? Principalmente com os filhos, né? Que são tudo de mais precioso. Isso pra gente. Eu tenho a Valentina de 7 anos, então a preocupação com os filhos é muito grande, em especial, né? Quando são bebezinhos, são pequenos, então realmente isso motiva bastante pessoas e pode dar força para aquelas pessoas que passam, às vezes, um problema momentâneo, às vezes não tão grave, como é o caso da Manuela, mas às vezes mesmo um problema menor que eles têm força e, inclusive, tá ali, ó, quiser chamar ela, vamos ver se a Manuela vem. Manu, aqui com a mamãe? Sim? Ó, pneu para não tropeçar. Vocês possam conhecer a Manuela, que passou por tudo isso junto com a mamãe e com o papai, e tá aí, né? Conta pro tio que alegrando você a família. Quando crescer, tira o bebê. O que você vai ser? Vai ser o quê? Fale de novo. Doutora. Doutora! Você vai ser doutora e salvar crianças também? Vai cuidar das criancinhas? Vai cuidar do coração das crianças? Que nem cuidaram do seu? Que bonitinha ela, não? Muito espertinha, Manuela. Então, nós agradecemos, Viviane, a tua participação aqui, né? Trazendo a tua história, a história da Manuela, e o livro tá aí para mostrar isso. Então, que as pessoas possam, né, te seguir, possam comprar um livro, presentear as pessoas e ler uma história de vida bastante importante, bonita. A gente vê tantas histórias de vida mundo afora, e quando a gente vê alguém na nossa cidade próxima, também me motivou a trazer para que a gente pudesse conhecer um pouco mais. Então, queria agradecer você. Eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui falando sobre a história da Manuela. Para mim é uma honra, né? Eu me sinto orgulhosa por ter sido escolhida para ser mãe dela. E a gente gostaria de enfatizar que a gente está vendendo o livro para contar a história dela. Queremos, pelo menos, tentar recuperar o valor que a gente investiu na publicação, porque é um valor considerável. Mas a gente vai doar parte do valor para o Hospital Pequeno Príncipe, que foi onde ela operou, né? Olha, então você vai estar comprando o livro Coração de Manuela, não só conhecendo a história, mas você está ajudando também a saúde de outras crianças, porque a Viviane falou que parte
das vendas vai ser revertido ao hospital, né? Também para retribuir, né, o trabalho que foi feito e mostrar a importância, né, dessas instituições na vida das crianças e das famílias. Inclusive, a gente já vai colocar aqui, a gente vai comprar também para fazer um sorteio para aqueles que são meus seguidores. A gente vai fazer o sorteio para que as pessoas também possam conhecer a história e a gente possa estar aí também contribuindo um pouquinho. Cada um contribuir um pouquinho vai ser de uma grande valia, não só para você, né? Porque, como você falou, tem o custo do livro, é uma questão que tem que desembolsar, mas também que a gente possa ajudar aí outras pessoas. Então, quero agradecer imensamente a tua participação, a Manuela, o teu esposo é Jorge? Jorge. O Jorge que está aqui, também foi servidor da prefeitura, você também foi professor da prefeitura, conversando um pouco antes lá, então a gente já teve com certeza contatos por aí, né? Sim, então é uma satisfação muito grande receber aqui a família no Portal BNT, nas minhas redes sociais, para que a gente pudesse conhecer um pouquinho mais da história da Manuela. Obrigada. Então, você que me segue no portal aqui BNT, também nas minhas redes sociais, convido você a curtir, compartilhar essa história, uma história bastante emocionante, uma história importante, uma história de luta, de garra da mãe, do pai, principalmente da Manuela, que fez todo o esforço, com certeza, para estar aqui com a família. E isso é bastante importante. Então, curta, compartilhe aí a nossa transmissão e nos acompanhe aqui em mais um bate-papo com o Roberto, papo aberto com o Roberto. A gente vai estar aí com mais um episódio daqui uns dias, com outro assunto. A gente procura diversificar bastante os temas, mas quando aparecem temas assim que a gente vê que tem uma relevância, uma importância, a gente busca trazer aqui para que a gente possa levar para você e para aqueles que nos seguem. Muito obrigado e até o próximo episódio. Bora. Thank you.